Então, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje, o tema da nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre os irmãos no sistema familiar e como lidar com os conflitos que a gente que possa ter com os irmãos. Para que a gente possa falar sobre os irmãos, a primeira coisa a ser falada é sobre as leis sistêmicas que Bert Helling, que foi o criador das constelações, ele percebeu que existem 3 leis que regem os sistemas familiares, e essas leis ele deu o nome de ordem, pertencimento e o equilíbrio de trocas. Então, a lei que rege o relacionamento entre pais, filhos e os irmãos é a lei da ordem. Essa lei, segundo Bert Hellinger, é assim: a ordem é dada pelo momento da entrada no sistema familiar. E a ordem de entrada no sistema não é quando a gente nasce, é no momento da concepção. Porque para a constelação, todas as crianças que não puderam nascer e que foram abortadas, elas, espontaneamente ou não, elas pertencem ao sistema familiar. Então, assim, a ordem de entrada no sistema, ela é muito importante. Então, dentro de um sistema familiar, nosso sistema familiar de origem, por exemplo, que está lá o nosso pai, nossa mãe, quem não é filho único vai ter os irmãos. Então, nessa ordem, os pais estão em primeiro, chegaram antes no sistema, né? E os pais é quem criaram esse sistema familiar. Então eles saíram, os pais saíram do próprio sistema de origem, né? Eles saíram do sistema familiar de origem deles e montaram um sistema novo. Quando eles se casam, montam um sistema novo e ali naquele novo sistema tem os filhos. Então, a ordem é assim: os pais vieram antes, aí tem o filho, o primeiro filho tem esse lugar de primeiro, aí tem que ter o lugar do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto. E aí entram também os meio-irmãos, tá? Então vamos supor que o nosso pai já tinha uma outra família quando conheceu a nossa mãe, e ali ele está no segundo casamento. Então, aí conta os irmãos na ordem entre os irmãos. Então, se você tem meio irmãos mais velhos que você, então conta eles primeiro, e depois o seu lugar. E aí vamos supor que você tem mais irmãos, aí conta os outros irmãos. Então, é assim que o sistema familiar, segundo Bert Hellinger, ele se organiza. E aí, assim, Bert diz que quando a gente infringe essa lei da ordem e tira as pessoas que estão naquela ordem de lugar, então começam a haver uma bagunça no sistema. E a pessoa que sai dessa ordem, ela vai experimentar muitos desequilíbrios na vida, desequilíbrios financeiros, desequilíbrios de saúde, desequilíbrios nos relacionamentos. Então, para a constelação familiar, quando você está fora do seu lugar dentro da família, sua vida vai ser muito difícil e muito pesada. Você vai ficar sobrecarregado, principalmente quando a gente inverte os papéis. Vamos supor, você é uma irmã mais velha e você cuida da sua irmã caçula como se ela fosse sua filha e passando por cima da sua mãe. Então, isso, por exemplo, é um comportamento de alguém que está fora do lugar, tá? É quando a gente não olha para para essa ordem que tem no sistema. Nos primórdios, lá no tempo dos homens das cavernas, e depois, né, por muitos milhares de anos, a ordem no sistema familiar, ela era tão importante, mas tão importante, porque sem essa ordem entre grandes e pequenos no sistema, o que acontecia que sem essa ordem, a gente corria risco de vida. Naquela época, os nossos antepassados, se desrespeitassem a ordem, eles arriscavam a própria vida. Porque naquele tempo, se uma criança, um adolescente resolvesse brigar lá com os pais e falar, agora eu vou ficar longe de vocês,
Assim que ele saísse ali no meio da mata, um leão comia ele facinho, né? Então, no passado, o sistema familiar ele tinha uma significância de obediência. Então, no passado, se você não obedecesse seu sistema familiar, você corria risco de vida. Mas hoje, ela não significa mais obediência. Hoje, ela significa respeito. Porque hoje, se um adolescente brigar com o pai e com a mãe e falar, eu vou agora ficar uma semana lá na casa do meu amigo, não quero ver vocês, ou então vou ficar uma semana na casa da minha avó, não quero ver vocês, nenhum leão vai comer ele. Ele pode fazer isso, né? Então, hoje já não tem essa coisa da obediência. Nós precisamos ter um respeito pela ordem no sistema. E quando a gente desrespeita essa ordem, é quando a gente vai começar a ter problemas no sistema. Então, a grande dificuldade de relacionamento com os nossos irmãos tem a ver porque alguém dos irmãos, ou é nós mesmos, estamos fora do nosso lugar dentro do sistema. E como muitas vezes a gente não sabe o nosso lugar, saber o seu lugar no sistema é muito importante, o seu lugar é muito leve. Se sua vida está difícil, pode ter certeza que você está fora do seu lugar dentro do sistema. Por exemplo, entre irmãos, quando a gente exclui, por exemplo, um meio-irmão nosso. Hoje de manhã eu estava conversando com a minha cabeleireira e assim, ela estava falando assim, que o pai dela se casou pela segunda vez, né? Que é o segundo casamento era com a mãe dela. Então, ela tem uma irmã, uma meia-irmã do primeiro casamento do pai, que hoje elas têm 30 anos de diferença uma da outra. Então, quando essa minha cabeleireira nasceu, a irmã dela já tinha 30 anos de idade. Porque o pai dessa minha cabeleireira já teve ela já meio idoso, já teve essa filha, né? Já meio idoso. Então, ela estava dizendo assim que ela não tem um relacionamento com essa irmã, ela não, ela inclusive ela assim, ela nem como ela não se relaciona com a irmã, é como se ela dissesse assim para mim hoje. Ela falava assim: não, eu nem considero ela minha irmã, ela é filha do pai. Então, nesse momento, fica pesado esse sistema familiar, principalmente para a filhinha dela. Para a filhinha dessa minha cabeleireira, que tem 5 anos, esse sistema familiar fora de ordem é super pesado para essa criança. Porque do primeiro sistema do pai que o pai criou, lá tem 3 filhos. Essa moça, essa mulher que já tem mais de 60 anos e mais 2 irmãos. Lá eles se casaram, lá já está na terceira geração. Já se casaram, já tiveram filhos e os filhos de lá já estão tendo netos. Então, essa criança de 5 anos, que é filha da minha cabeleireira, fica completamente isolada de todos esses tios, de todos esses primos. Então, para essa criança, isso é muito pesado, né? E pesado também para minha cabeleireira, que ela é a pessoa que exclui os outros irmãos dentro do coração dela. Porque incluir os irmãos não quer dizer que eu vou. Vamos supor que eu tenho um irmão muito difícil de lidar, né? Que ele não respeita, ele é agressivo. Vamos supor que a gente tem um irmão assim. Incluir o irmão não significa que eu vou convidar ele para vir na minha casa, que eu vou fazer um churrasco, convidar ele para estar comigo, que eu vou todo dia ligar para ele. Não, não significa isso. A inclusão, ela precisa estar no coração, entende? Da gente incluir os nossos irmãos do jeito que eles são no nosso coração. E se em algum momento esse irmão ou irmã que a gente tem dificuldade quiser estar com a gente até permite, mas desde que essa pessoa ela nos respeite. Se não há esse respeito, então nós podemos incluir eles apenas no nosso coração. Já é bem diferente com relação aos grandes do sistema. Os grandes do sistema, pai e mãe é muito grande no sistema. Eles estão num outro patamar. É como se os pais estivessem aqui e os filhos aqui.
Já pai e mãe, a gente não tem como excluir de verdade, excluir mesmo para valer eles. Virar as costas para os nossos pais e achar que está tudo certo. Já não dá, porque há um desequilíbrio muito grande das trocas com relação aos nossos pais, né? Como os pais, eles deram para nós a nossa vida, mesmo que depois que eles deram a vida, eles tenham tido problemas para poder cuidar de nós do jeitinho que a gente queria, como eles é que deram esse corpo físico para nós, então a gente não tem como excluir os nossos pais assim, entende? Simplesmente dizer que a gente não vai mais se conectar com eles, não vai mais conversar com eles. Simplesmente isso não é possível. Salvo aquele pai ou mãe que realmente tem doença psiquiátrica gravíssima, como uma psicopatia, e que eles são perigosos para a nossa vida. Não sendo isso, nós não temos como simplesmente virar as costas para os nossos pais. E mesmo esses pais que têm esse tipo de destino pesado, nós precisamos fazer um movimento de incluir eles no nosso coração, sempre. O que quer que eles tenham feito, o que quer que eles tenham sido. E agora eu gostaria que vocês fizessem algumas perguntas. Se vocês têm alguma questão com irmãos que vocês possam estar apresentando aqui para a gente, para que a gente possa estar enriquecendo essa aula. Aí é só abrir o microfone e começar a falar. Abrir o microfone, abrir a câmera e começar a falar, por favor. E se você não pode abrir a câmera, mas pode abrir só o áudio, você também vai ser importante a gente ouvir você. Patrícia, Tá? essa questão da ordem dos irmãos e das irmãs, elas têm que ser na ordem, por exemplo, eu tenho que sempre respeitar o mais velho ou os menores também influencia? Então é assim, entre os irmãos, realmente respeito por todos eles, tá? Desde os mais velhos até os mais novos, a gente só precisa respeitá-los do jeitinho que eles são. E ok. Mas vamos supor num inventário. No inventário, é muito importante a gente ouvir a opinião dos mais velhos, dos irmãos mais velhos. Porque se a gente exclui os mais velhos, o que acontece é que daí o inventário não fecha, entende? Os irmãos mais velhos, nós não temos que obedecer eles em nada. A ordem, a hierarquia, ela não tem nada a ver com essa hierarquia que existe no militarismo, tá? Onde tem que obedecer. Como se fosse uma lei de obediência. Não. Mas a gente precisa respeitar eles. Então, num inventário, por exemplo, se a gente pedir com gentileza para os mais velhos, fica muito mais fácil resolver um inventário, por exemplo. Então, e principalmente porque a justiça nossa, eu não conheço a justiça de outros países, tá? Eu só conheço a justiça do Brasil. E principalmente aqui no Brasil, a nossa justiça, ela é uma justiça que ela tira fora do lugar os descendentes, entende? Então, por exemplo, no inventário, muitas vezes vamos supor, é dado para um lá que ele não quer fazer o inventário acontecer, é dado para ele assim a justiça dá para ele muitas possibilidades do inventário não acontecer. Eu vou dar um exemplo para você. Para a constelação existe grandes e pequenos. Então vamos supor um homem de seus 80 anos que construiu assim um patrimônio grande. Vamos supor uma pessoa dessa que construiu um patrimônio grande. Aí, pela lei brasileira, esse homem de 80 anos, ele não pode fazer mais nada com o patrimônio dele, mesmo que ele esteja vivo. Se ele quiser casar de novo com uma menina de 20 anos, quiser dar um apartamento para ela, ele não consegue fazer isso. E aí, aos filhos,
os filhos têm um direito fora do normal em relação ao patrimônio que esse cara construiu. Então, isso tira grandes e pequenos dos seus lugares, porque um cara de 80 anos que quer fazer o que quiser com o que ele construiu, deveria ser, por ele ser grande no sistema, os filhos deveriam simplesmente aceitar as decisões desse grande do sistema. Mas aqui no Brasil, inclusive, é possível interditar um pai desse. Dizer assim que uma menina de 20 anos está tirando todo o dinheiro dele, e os filhos conseguem interditar um pai. Então, a nossa justiça, ela tira os grandes e pequenos dos seus lugares. Então, esse é um exemplo corriqueiro, assim, né? Sandra, fala um pouquinho mais alto que eu não estou te ouvindo. Tá chegando aqui meio cortado. Ah, ela não falou. Então, Edna, é isso. A gente não tem como excluir os meios-irmãos e precisamos apenas respeitá-los. E esse respeito significa assim: não é porque eu sou a irmã mais velha que eu vou meter o bedelho na vida dos irmãos mais novos, entende? Essa é uma função do nosso pai e da nossa mãe. Eles podem, tá? Meter o bedelho, falar o que quiserem para os filhos, eles são grandes no sistema, mas nós não. E aí cria bastante dificuldade no sistema se a gente sai do nosso lugar, tá? Ou, por exemplo, dentro do sistema, eu sou grande diante dos meus sobrinhos, mas eu não posso me meter na vida dos sobrinhos, mesmo que eu ame profundamente os meus sobrinhos. Eu não posso ir lá e falar para eles o que eles têm que fazer com a vida deles. Eu não posso passar por cima do pai e da mãe deles. Quem tem que orientar os filhos são os pais. E então, é só para vocês verem esses pequenos contextos que eu estou falando para vocês, a quantia de muitas vezes que nós estamos completamente fora dos nossos lugares no sistema, passando por cima de pessoas grandes do sistema. E isso vai criar muitos conflitos. Hoje mesmo eu ouvi uma história assim. Uma mulher, ela não teve filhos. Então, o irmão dela teve 3 crianças, estava num período com 3 crianças pequenas. Como ela não teve filho, então uma dessas crianças, que era o mais velho, ela se encantou tanto por esse sobrinho que estava sempre pegando essa criança, levando para casa dela, falando com essa desculpa de falar, olha, como você tem mais 2 crianças pequenas, vou levar lá para minha casa para eu cuidar, ao ponto de ela ter feito tanto por essa criança, ela criou um quarto para essa criança, como se fosse filho dela. Ela começou a tratar a criança como filho dela. Ela começou a levar na escola, comprar o material escolar, ela fez esse movimento. O que aconteceu é que a criança não queria mais voltar para a casa dos pais. E todo santo dia de tarde, quando ela ia levar, a criança não queria ficar mais na casa dos pais. E aí a mãe da criança se incomodou muito. Aí deu aquela briga com a cunhada, né, por conta da criança. E quem perde, né, nessa briga toda é a cunhada se distanciou, elas se distanciaram. Aí a criança é que perde a oportunidade de conviver agora com a tia. Elas brigaram feio e só porque essa tia, ela acha que ela tá certa. Ela acha que ela não estava fazendo nada de errado. E realmente, ela, dentro do coração dela, ela estava com a consciência leve, porque para ela é por amor que ela estava fazendo aquilo pelo sobrinho. Mas, como isso já aconteceu há mais de 20 anos, hoje esse menino, ele tem as consequências, porque quando ele cresceu, o que, que ele fez? Ele enfrentou o pai e a mãe, e ele foi morar com a tia. E hoje, essa tia, por ela estar fora de lugar, agora ela está com um problemão com esse sobrinho, porque ele é um rapaz que, inclusive, já está casado e tem filhos, e ela é que tem que sustentar a vida dele, porque ele não trabalha direito, ele não. Como ele desrespeitou os próprios pais, enfrentou os pais, dentro do sistema ele ficou enfraquecido. Então, ela veio aqui para um atendimento porque ela está exausta, porque ela já agora ela tem que sustentar os filhos dele.
Então, olha para você ver uma postura que aconteceu há 20 e poucos anos atrás, agora ficou extremamente pesado para ela essa questão com o sobrinho. E ela é a responsável por ela ter afastado, inclusive, o sobrinho dos próprios pais. Então, é para vocês verem o quanto essa ordem do sistema, ela precisa ser, se a gente quer ficar em paz com os nossos irmãos, com os nossos sobrinhos, com os nossos pais, quando a gente se utiliza da lei da ordem, nós começamos a ter uma facilidade de convivência com eles. Tá respondido, Edna? Está assim. Outra pergunta. Quando você tem diferença entre meu irmão, como você utiliza esse vocabulário, meu irmão e eu sou e sempre da mesma hierarquia pai e mãe junto, tem uma diferença ou realmente todo mundo tem que encaixar no lugar? E se colocar todo mundo no lugar, fica um pouco complicado, principalmente entre os homens, né? Tantos homens que não sabem nem onde tem os filhos por aí. Então essa ordem vai sempre ficar bagunçada também, não? É assim, Edna, quando como o sistema familiar ele funciona sistêmico, a constelação familiar ela não vê ninguém individualmente. Qualquer pessoa que vai constelar, a constelação ela vai funcionar para o sistema familiar inteiro. Então, se uma pessoa que está fora do seu lugar, ela entrar no lugar dela dentro do sistema, para ela a vida começa a ficar leve. Se os outros não vão entrar na ordem deles, não é problema nosso. É só nós que temos que entrar no lugar, tá? Porque você está falando assim. Vou falar agora um pouco sobre os sistemas familiares complexos, que é esse caso, onde a gente tem meio-irmãos. Então, no sistema familiar complexo, esse caso que hoje é muito comum. As pessoas, como se separam e casam novamente e formam um novo sistema, vocês já ouviram aquela frase assim, os meus, os seus e os nossos. Agora tá assim, né? Então você casa muitas vezes, o seu marido já tinha filhos lá, aí você já tinha os seus filhos, e aí você casa com aquela pessoa e você tem ali mais dois, três filhos com ele. Então você vê que complexidade que é colocar em ordem esses irmãos, né? São meio-irmãos. Então eu vou só explicar um pouquinho o que aconteceu comigo. Quando eu era criança, eu sempre falava assim que eu era a primeira do meu pai, não, eu era a primeira do meu pai e a segunda da minha mãe. Então, isso dentro do universo infantil causa assim uma confusão, né? Você ser primeira de um e para o outro ser o segundo, né? E porque a minha mãe já tinha um filho antes de estar com meu pai. Então, esse meu primeiro irmão, ele é um meio-irmão de uma união que ela fez com uma outra pessoa e não chegou a se casar com essa pessoa, que é o pai do meu irmão. Logo, ela estava grávida, no 7º mês, o meu pai encontrou ela e meu pai casou com ela. Inclusive, meu pai, ele é que deu nome e sobrenome para o meu irmão, como se fosse filho legítimo dele. Então, assim, como o meu pai. Fala comigo um melhor dia. Deixa eu apagar, mutar aqui. Como o meu pai, filha viva, que nasceu, foi só eu, a primeira dele, né? Então, assim, quando eles se conheceram, então, assim, a minha mãe já tinha feito um sistema familiar com esse homem que não casou com ela. Não importa que o casamento tenha acontecido, ali a conexão do sistema acontece na alma, né? Então, a partir daquele momento, a minha irmã, o meu pai seria o segundo marido da minha mãe, mesmo que ela não tenha casado com esse homem. Que o fato dela ter um filho com meu pai, aliás, o fato de ela ter um filho com esse homem faz com que ela tenha vinculado na alma com ele, e a partir desse vínculo, o casamento aconteceu na alma. Eles nem chegaram a conviver, tá? Então, aí, quando ela se uniu ao meu pai, aí eles formaram ela formou o segundo
o segundo sistema familiar, ela criou um segundo com ele. E aí, nesse segundo, entre os filhos abortados e os filhos vivos, vieram mais 9. Então, eu tenho meu primeiro irmão, na ordem, então, é assim: o meu primeiro irmão, que é o meu meio-irmão, nesse sistema é primeiro ele, depois vem eu, aliás, depois vem um que foi abortado, eu sou a terceira. Depois vem eu, e depois vem os outros irmãos. Mas, para minha surpresa, quando eu fui constelar, nós fomos colocando o meu lugar dentro do sistema, que aí a gente vai colocando os representantes porque muitas crianças abortadas não foram contadas no sistema, porque muitas vezes as pessoas nem contaram que abortaram aquela criança, né? Então, para minha surpresa, eu acabei descobrindo, eu falei que na constelação eu entrei achando que eu só tinha 4 irmãos, saí com 10, né? Porque depois que eu fui constelar, nós fomos colocando no campo, aí nós descobrimos que eu sou a quinta, que entre esse primeiro irmão e eu, 4 crianças foram abortadas, não puderam nascer. Então, eu sou a quinta. Na verdade, foram 3, né? Meu irmão, mais 3 e eu. Então, e depois que eu nasci, entre um irmão e outro meu, também houveram abortos. Então, quando a gente foi ver, o meu lugar é o lugar de quinta filha. Só que por anos e anos e anos e anos da minha vida, eu fiquei no lugar de segunda. E aí a minha vida ficava muito pesada, porque é como se eu estivesse vivendo o destino desses 3 que não puderam nascer. Então, você imagine só uma pessoa ter que viver ter que incluir no seu coraçãozinho de infantil, mesmo sem saber desses irmãos, mas esses 3 que estavam excluídos, as crianças que estão ali vão acabar sem querer identificando com o destino deles. Então, por isso que quando a gente volta e fica no nosso lugar, no meu caso, eu sou a quinta. Aí ficou tudo mais leve, porque antes disso era um tal de eu me meter na vida dos meus irmãos, porque eu me achava mais velha. Inclusive, eu me metia na vida do irmão mais velho também, tá? A minha cunhada, casada com o meu irmão mais velho, perdeu a amizade comigo, porque, como eu não achava que ela era uma boa mãe, eu fui falar umas coisas para minha sobrinha. E por eu não conhecer constelação familiar, meti os pés pelas mãos. Na época, eu meti os pés pelas mãos, me achando melhor que a minha cunhada para cuidar da filha dela, né? E aí eu acabei ela acabou perdendo a amizade comigo por conta disso. Então, assim, foi nos últimos 8 anos que eu fui me colocando no meu lugar e aí eu fui experimentando essa leveza de estar no lugar. O problema é que eu fiz muita confusão antes, que até hoje essas pessoas aí não concordaram com as confusões que eu fiz, né? Porque eu me metia na vida do meu irmão mais novo, no casamento dele, que como eu era terapeuta, eu achava assim que, uau, eu sei mais, né? Que a família inteira sobre relacionamento. Então eu ia lá para visitar e acabava me metendo o bedelho onde eu não devia. E quando eu cheguei na constelação, foi que eu fui entender que eu estava fora do meu lugar, completamente, né? Chamando a atenção de um irmão, de outro, sem querer, por uma pura inocência e por um amor por todos eles, eu fiz muita confusão no meu sistema. E hoje eu experimento uma paz, assim, tenho irmãos, né? Nós somos, que estão vivos, nós somos em 5. Tem irmãos que nós não temos um grande relacionamento, mas eles estão no meu coração. E já tenho outros irmãos que a gente se relaciona melhor, mas mesmo assim, eu no meu lugarzinho. Só que esses irmãos, como eles também estão fora dos lugares deles, hoje em dia eles tentam às vezes me colocar fora do meu lugar. Então, às vezes eles querem que eu faça coisas por eles que só meu pai e minha mãe poderiam fazer. Então, eu simplesmente dou 10 passinhos para trás e não me meto em mais nada, sabe? Maria Auxiliadora, você tinha erguido a mãozinha antes e você apagou. A pergunta que você tinha já foi respondida?
Gente, você tem que abrir o microfoninho. Não, Isso, não. agora. É que eu dei um sinal aqui em casa, mas não foi para você, não. Obrigada, tá Então bom? tá bom. Tá bom? Cara, tá Não, eu bom, estou gostando. Estou tá bom. gostando da explicação, tá bom? Fico super feliz. Gratidão. Gratidão. É, Desculpa, tá bom? imagina, tá? Seja Boa bem. noite, Boa noite, Kátia. Seja tudo bem-vinda. bem? Obrigada. Patrícia, na verdade, assim, falando de irmão, né? Eu tenho 3 irmãos vivos, mas a minha mãe teve uma irmã antes de mim, que ela nasceu, né? Acho que ela viveu por 5 ou 7 dias e ela acabou falecendo. E logo em seguida, minha mãe engravidou de mim. E eu carrego isso até hoje, achando que eu vim porque eu vim substituindo a minha irmã que faleceu. Se ela não tivesse falecido, talvez minha mãe não tivesse ficado grávida de mim. E eu acredito sempre muito nisso, e a gente já conversou algumas vezes, e ela falou que não, mas eu acho que ela fala um não para não me deixar chateada, mas eu acredito que sim, que ela ficou grávida de mim exatamente pela perda da minha irmã. Tanto que o meu segundo nome é o mesmo nome da minha irmã. E assim, eu não sei lidar com isso até hoje. Eu sempre acredito que tem algum vínculo ou não. Então, eu não sei se isso é pertinente ou não, né? Mas como a gente está falando de irmão, de irmãos que a gente perde, até sem saber, né? Que minha mãe pode ter tido ou não. Mas essa irmã eu sei que eu tive, que foi antes de mim, que eu vim depois, e eu acredito que eu tenha vindo para substituir essa perda. Pode ter certeza que você, assim, o que acontece quando uma mãe ela perde uma criança? O medo de perder de novo é tão grande, mas tão grande, que ela se apega a essa criança com toda a alma dela, entende? Então, assim, certamente foi uma mãe extremamente protetora, no exagero, tá? Exagerou, não deixava você sair, não deixava você fazer o que você queria, tá? Prendia muito você dentro da esfera dela, mas Até, o- normalmente até hoje, né? Eu casada, com filhos, eu sinto isso. É um ela peso não dá muito grande. sossego, entende? É isso É, mesmo. isso que acontece quando elas perdem. E eu falo assim, a dor da perda é muito grande, tá? Eu, quando há 10 anos atrás perdi uma criança, não tinha experimentado ainda o que é perder. Assim, eu fiquei uns 2 anos sentindo uma falta dessa criança fora do normal. Então, assim, é muito compreensível que ela faça isso. Que ela olhe para você e é no exagero. Eu vou dar um exemplo da minha sogra. Minha sogra perdeu umas gêmeas, e depois o meu marido nasceu. Hoje ele está com 50 anos. Até hoje ela trata ele com um exagero. É como se todo o amor que ela tivesse que dar para as gêmeas, ela dá tudo para ele, no exagero, fora do normal. Ao ponto assim de ele falar: "Nossa, por que será que ela está fazendo desse jeito?" Mas assim, quando nós tivemos a Covid e ele assim pegou Covid, ela quase morreu. Era uma sensação assim que ela tinha, ela deu um trabalho para gente, para mim principalmente, porque era assim, quase que de hora em hora, até de madrugada, ela queria saber se ele estava vivo, se ele estava assim com febre, se ele tá um exagero muito grande. E ela Eu acredito presenteia demais ele. que Ela deve ser presenteia. um medo muito grande, né? Mas eu falo assim, na questão de como eu me sinto. Eu me sinto uma Sufocada. substituição. Eu sinto que. Será que eu vim para substituir uma perda? E olha, Se não houvesse essa perda, eu existiria? Então, eu então tenho essas assim, perguntas. então só está na hora de você mudar uma chavinha só e sair desse ponto de vista que você veio para substituir alguém. Normalmente, quando uma mulher perde uma criança e ela adota uma criança, a criança é para substituir a criança perdida. Aí essa criança para ela é muito pesada. Mas no seu caso não, ela tentou novamente passar por todo o medo de novo, talvez ela perdesse a criança. Tá? Então, assim, talvez você tenha que só mudar esse ponto de vista, esse julgamento. Olhar para o amor dela. E o amor que ela tem por você. Não ficar questionando mais sobre isso. Só olhar para o amor dela. Isso vai ajudar muito você. E incluir a irmã no coração. Ela sendo a primeira, e depois sua mãe teve outros filhos ou não? Sim, minha mãe tem uma irmã, eu tenho uma irmã mais velha do que eu, né?
Aí veio a minha irmã que faleceu com 7 dias, aí sou eu e eu tenho mais 2 irmãos. Então assim, você é a terceira. Esse é seu lugar nesse sistema. E ficar nesse lugar é muito leve. Então, mas é bacana ouvir isso, né? Que eu sou a terceira, porque eu sempre achei que eu era a segunda, e eu não sou a segunda, né? E você não é. É como eu É, achando que eu então, era lá, né? A primeira do meu pai e a segunda da minha mãe. Depois eu descobri que eu era a quinta. então eu sempre fui a terceira e sempre achei que eu era a segunda. Então, é É isso. que a gente não pode pular, né? Isso que é bacana. Então é só isso, é você se colocar nesse lugar, incluir essa irmã sempre no sistema, né? E incluir ela no seu coração. E a minha sugestão é assim: quando a gente tem uma irmã antes da gente, uma criança que foi perdido antes, a tendência é a gente se conectar com o destino dessa pessoa, o destino que ela teria. Então, tem alguns sintomas. Por exemplo, compra tudo demais, vai na loja só para comprar uma blusa, mas chega lá, é como se você comprasse uma blusa para você e outra para sua irmã. Vai na loja comprar um sapato e compra lá. O meu marido fala assim, se eu sou uma centopeia, que vai para comprar um único sapato, mas sem querer acaba comprando o sapato para tudo com os irmãos que estão faltando do sistema. Eu tinha uma tendência de tudo repetir. Por exemplo, se eu fazia uma formação, eu repetia ela inteirinha de novo. Tá? Só para você ter noção, a formação minha em constelação, fiquei 5 anos fazendo ela, porque eu repeti ela 4 vezes, a mesma formação. Fora as outras que, ao mesmo tempo, eu estava fazendo com outros professores. Então, tudo no exagero. Então, como eu sei disso, dessa dinâmica, hoje em dia eu economizo muito dinheiro, porque antes era um tal de tudo eu comprar muito mais do que. E o meu marido faz isso, por exemplo, ele vai na padaria, só tem eu e ele para comer o pão. Então eu sempre falo, Wilson, compre só no máximo 3 pãozinhos. Ele chega com 7, 8. E aí ele está, na verdade, incluindo a nossa filha que não nasceu e mais talvez as irmãs dele, ele está incluindo outros mortos da família. Né? E toda vez ele faz a mesma coisa, daí ele fala para mim, não, mas a gente come amanhã. Eu falei, mas amanhã o pão francês já não dá para comer, fica ruim o pão francês. E você Daí ele sabe fala, que você depois falou eu vou na pescaria e levo para os peixes. Só que ele não leva. Todas as vezes ele esquece, quem acaba jogando no lixo sou eu. Então isso é é inconsciente. verdade, porque eu também tenho mania de comprar muitas coisas que eu acabo nem usando e que eu guardo com etiquetas e depois eu dou e eu nem sei porque eu comprei. Então faz muito sentido. E agora, vamos supor quando a pessoa desenvolve uma questão com a comida. Uma criança, por exemplo, que muitas vezes ela pode comer 2 vezes exatamente porque ela está comendo por ela e pelo irmão que está faltando. Então, dentro da obesidade mórbida, a gente sempre vai olhar se tem irmãos faltando, se aquela pessoa tem crianças que foram abortadas, porque muitas vezes esses adultos, por exemplo, que já são adultos, mas eles têm ainda o paladar infantil, só comem besteira. Adultos que só comem besteira, pode ter certeza que tem irmãos faltando ali. Come esses doces, essas besteiras todas, salgadinho, pelas crianças que não puderam nascer. Então, a gente faz, não é consciente, tá? A gente faz isso de forma bem consciente. É bem desafiante esses. E aí, conforme a pessoa vai numa constelação e inclui essas pessoas que estão faltando, é incrível como o sintoma desaparece. Magda, por favor, faça a sua pergunta. Oi, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu Seja estou com bem-vindo. dificuldade de colocar o vídeo aqui, eu estou com problema para mexer no celular. Então, a questão dos irmãos que eu falei, foi eu que pedi para você a semana passada. Que bom, que bom. E esclareceu muita coisa que você falou. Qual é a minha dúvida? Você fala do sistema. Por exemplo, eu sou casada, sou separada, tenho um filho. Conheci uma pessoa que também é separada e tem 2 filhos. Nós nos juntamos. E aí, como é que fica essa família? Ele com 2 filhos e eu com o meu filho. Isso são o sistema familiar complexo que a gente estava falando. Então, é assim, para você fazer dar certo com ele, você precisa. Prioridade na sua vida é seu filho. Ele é prioridade, porque esse seu filho chegou antes na sua vida do que esse segundo marido. Então, sempre que houver um conflito, você põe em prioridade o seu filho.
E o seu marido, a prioridade é os filhos dele em relação a você. Então, vamos supor, você nunca vai poder falar assim para ele, ó, você vai ter que escolher ou eu ou seus filhos. Nunca. Porque os filhos dele estão em primeiro lugar, você chegou depois. Então, nessa ordem, as coisas funcionam bem. E vamos supor, como esses dois filhos dele têm lá uma mãe, você nunca pode se colocar como a mãe deles, dos filhos dele. Mesmo que eles gostem muito de você, que eles venham na sua casa ou que eles vieram morar com você. Não. Você é só a madrasta. É assim mesmo. Se a gente ficar nessa postura bem pequena, aqui eu sou a última que chegou aqui. E assim, as decisões que seu marido tem que tomar em relação aos filhos dele, você só se posiciona assim, ele vem e reclama de alguma coisa e fala, olha, eu sinto muito, mas como é seu filho, eu acho melhor você decidir isso sozinho. E se o seu marido quiser intervir na vida do seu filho, falar alguma coisa para você, o seu filho é isso, alguma coisa, você escuta por um ouvido, solta por outro, não discute com ele. E simplesmente não permita ele dar ordem na vida do seu filho. Então, por isso é desafiante, tá? Sim. Poder manter isso em equilíbrio, ter jogo de cintura com isso. Mas quando a gente faz isso, a gente consegue deixar tudo em ordem, tá? Tá, outra questão que eu tenho, assim, dos irmãos, quando a gente tá no local que lhe cabe, só que os irmãos, eles não aceitam a convivência. Eu tenho dois irmãos que eu não tenho mais convivência. Por questões de herança, meu pai faleceu, e eles ficaram com raiva do mundo, e eu não tenho mais convivência. Então, o que eu fiz? Mãe, eles são seus filhos, então você vai cuidar dele, porque eu cuidava como mãe. E eu falei, mãe, de hoje em diante você vai cuidar deles como eles são seus filhos, então você. E isso deu muito certo para mim. Apesar de parecer uma postura ruim, né? Falar, mas como você é má, você sempre cuidou da família e de repente você abriu mão, eu percebi que eu fiquei muito mais em paz e feliz. Só que eles me negaram. Se eles pudessem me riscar do testamento, eles me riscariam. Muito mal dizem, e assim, tenho eles no meu coração como meus irmãos, mas não tenho convivência. O que seria isso? É assim, o sistema familiar que sua mamãe e seu papai criaram, o seu pai e sua mãe, ou os dois, estavam fora de lugares no sistema familiar de origem deles. Aí eles Sim, fizeram eles um eram separados há Ctrl+C, 40 anos. Eles viviam em casas separadas. então eles fizeram um Ctrl+C, um Ctrl+V do que eles viveram lá para a família que eles criaram e transmitiram isso para os filhos, ao ponto de ter colocado você fora do seu lugar. Porque você só se comportou como mãe dos irmãos porque ou seu pai ou sua mãe saíram desse papel e pegaram e chamaram você para entrar no papel. Entende? E foi Exatamente. maravilhoso o que você fez, que para a constelação familiar é isso que a gente indica ao cliente fazer. Sai desse papel e deixa os irmãos, entrega os nossos irmãos para nossa mãe e para o nosso pai de novo. A gente dá 10 passinhos para trás e entrega para os nossos pais, os nossos irmãos. Magda, foi exatamente o que aconteceu comigo, como eu fiquei muitos anos fora do meu lugar, porque assim que minha mãe morreu, meu pai pegou, colocou eu no lugar eu era, Sim. né? Eu era lá a que estava viva, era mais velha que todos os outros que nasceram depois. Então ele fez Então, você é isso. mais esperta, vai tomar conta de tudo. É assim, De né? tudo, você é a mais velha, vai tomar conta. Ao ponto de ele ligar para mim e pedir para eu ligar para o meu irmão da confusão que ele fez com o meu irmão, entende? Ele queria que eu ligasse, ao invés de ele, como grande no sistema, ligar e falar tudo que ele queria. Não era eu que tinha que falar. E como eu não conhecia a constelação e eu achava que o meu pai era um coitado, uma vítima, eu corria lá e aconteceu comigo a mesma coisa. Hoje a maior parte dos meus irmãos não falam comigo. E assim, não me convido para nada. Eu tenho uma sobrinha que teve bebê ano passado, em dezembro. O bebê já vai fazer daqui a pouco um ano. Eu não conheço a criança. Tá, e você vive em paz com isso? Você entende? E Sendo uma aí, consteladora. isso. Aí foi a constelação é que faz eu ficar tranquila, porque eu tenho que reconhecer que pelo fato de eu ter ficado muito tempo fora do sistema, eu fiz muita merda com eles. Eu me meti na vida deles. É como eu contei no começo, me meti na vida dos sobrinhos. Eu fui Sim. achando que eu era, né? O meu pai tinha me dado esse lugar, eu fui achando que eu era.
E com isso, o fato de eu estar fora do meu lugar, na hora em que eu me tornei mãe, aí ao invés de ser mãe delas, eu era amiga delas. Né? Que eu não sabia que eu era grande no sistema, que eu era... O único lugar de grandeza que eu tenho era só diante delas. Diante dos meus irmãos, deveria ter sido um relacionamento entre igual. Igual. Equilíbrio de troca, né? Já com as minhas filhas, não, eu sou grande, vocês são pequenas, aqui quem manda no pedaço sou eu. Sou Mas, eu. e aí eu fiz a mesma bagunça que estava no meu sistema, e eu baguncei o meu sistema. Eu fui consertar isso agora nos últimos 8 anos. E aí o que E como você aconteceu com as fez? minhas filhas? Quando eu me coloquei no meu lugar, ó, aqui eu sou a mãe, vocês são as filhas, a minha mais velha espanou, faz 3 anos que não fala comigo. A minha A sua mais velha filha? eu tinha colocado ela fora do lugar dela, tá? Onde muitas vezes ela mandava em mim, que ela tem uma personalidade forte. Aí quando eu saí desse lugar, eu cheguei para ela um dia e falei assim, olha, de hoje em diante você vai ficar no seu lugar e eu no meu. Aqui eu sou mãe e você é filha. Como você já é Eu uma fiz filha isso com meu adulta, filho também, só que a gente se arranha um pouco ainda. sim. Eu falei para ela, como você é uma filha adulta, filhos adultos a gente não conduz mais. Não, Então, se você precisar de mim para alguma coisa, eu estou aqui. Mas, porque foi assim, ela me acusou de ter roubado, o pai dela morreu e ela me acusou de eu ter roubado ela na herança. no inventário. Eu falei assim, mesmo que eu Sim. quisesse te roubar, não tinha como, né? Foi feito tudo com um advogado certinho na justiça. E foi a hora que eu falei assim, olha, menina, aqui eu sou grande. Você acha que depois que 30 anos depois que eu dei a vida para você, eu sou obrigada a ouvir de você um negócio desse? Eu falei, baixa esse topete aí, me respeite. Ela desligou o celular e nunca mais falou comigo. Então, Nessa, quando nesse, no sistema de constelação, desculpe, a questão de dinheiro, quando a briga em volta do dinheiro, assim, qual o significado disso? Que eu vejo que muitas famílias, muitos irmãos, muitos pais brigam por causa de herança. E qual... exatamente o que eu falei no começo, o problema maior que a gente tem no Brasil é esse sistema judiciário que faz com que os herdeiros sejam os grandes. E a pessoa que criou o patrimônio fica aqui, ó, quietinho diante da justiça. Então, o nosso maior desafio que a gente tem aqui tem a ver com isso. Porque, olha, eu vou te mostrar uma situação que eu atendi. É assim: 3 pessoas que o pai deixou uma fazenda. 2 dos irmãos ficaram trabalhando com o pai na fazenda, a vida inteirinha. Um não trabalhou, foi estudar fora, seguiu a vida dele fora. Então, para a constelação familiar, esses 2 que fizeram o patrimônio do pai crescer, precisam de mais, a partilha tem que ser maior para eles e menor para esse irmão. Só que a Na justiça, constelação. tá? A justiça o que vai fazer? Vai pegar e fazer uma injustiça. Vai dividir em 3 partes iguais e o que não fez nada, recebe, só recebe. Sabe, igual, ou até mais, sim. E aí, nessa coisa é que muitas vezes dá essa coisa da briga. Tem filhos que sempre foram desrespeitosos com os pais. Então, tem Sim, muitos pais que gostariam de deixar mais para um filho e menos para um outro. Ou, às vezes, não deixar nem nada para um outro. Então, aí começam todas essas encrencas. Mas, para o Brasil, essas encrencas que a gente tem, que para o sistema judiciário é o que mais tem de processo parado, né? Aqui no Brasil, por conta da nossa justiça. Tomara que um dia, hoje em dia, o Sam Storch, que é um juiz que criou a constelação familiar dentro do judiciário, ele está lutando para que haja mudanças na lei, para que não tire os pequenos dos seus lugares. Que sim, os grandes possam decidir. sim, entendi. Então Obrigada, aí viu? dá esse desentendimento na família por conta de dinheiro. Já na legislação dos Estados Unidos, você pode deserdar um filho com a maior facilidade do mundo. Sim, sim. Quem criou o patrimônio, mesmo que ele tenha 100 anos, ele manda no patrimônio dele. Olha a lei brasileira aqui, né? Aqui não, isso não é possível.
Tá Ô, ótimo, Patrícia, obrigada, viu? Abraço. Um abraço. Patrícia, eu posso falar? Eu posso lhe fazer uma pergunta? Como que é seu nome? Tudo Que aqui está sem seu nome. É Maria do Socorro. Oi, Maria do Socorro. Pode? Faça a sua pergunta. Você pode me responder uma geração de mulheres, todas terminam a vida com os maridos, mas morando em camas, vivendo em camas separadas. É toda uma geração. Na constelação familiar, o que se explica isso? Certamente, se a gente for fazer uma constelação com alguma delas, vai vir o emaranhamento onde foi que tudo isso aconteceu, porque se tem numa família todas as mulheres vivendo a mesma experiência, é sinal de que há várias gerações aconteceu algo que a partir desse algo as mulheres vão fazendo uma repetição do mesmo padrão familiar, Até as mais jovens. até as mais jovens. Uma repetição no padrão familiar. E principalmente aqui no Brasil, se esses descendentes forem descendentes de índios, aí é mais intenso ainda essa dinâmica. Da sua família tem índios na descendência? Muito, muito. Já A está minha explicado. descendência é de índio. Índio Então, português. Todos nós, mas eu tenho mais forte. índios. Que na minha É, família tem índio. também. Minha mãe era uma indígena. Então, Pronto. assim, o que acontece? O que aconteceu há 500 anos atrás ainda reverbera na vida dessas mulheres. Quando o Bert Helling veio para o Brasil, ele achou interessante, porque como ele fazia constelações no mundo inteiro, ele achou interessante que aqui as mulheres têm um ódio dos homens, mas um ódio fora do normal. Era mostrado dentro das constelações isso, e sempre se repetindo, cada estado brasileiro que ele ia, aparecia essa dinâmica. E aí, como ele não conhecia a nossa história, né? Aí foi investigando mais, e aí, então é uma dinâmica por conta. Se a gente for ver, as nossas antepassadas índias, elas foram estupradas, porque chegaram aqui, tomaram elas como mulher e ainda tiraram elas das tribos, e quando elas fugiam e queriam voltar para a tribo, aí a tribo aqui não aceitava mais elas. Então, criou dentro do coração dessas mulheres um ódio muito grande com relação aos homens. E isso ainda permeia de forma inconsciente, essa dinâmica ainda atua no nosso coração. E aí há a possibilidade de reverter isso com as próximas gerações? Basta as pessoas, ou uma ou outra pessoa do sistema, ir para uma constelação e começar a constelar, fazer as constelações. Porque como A a partir de... constelação, ela não olha a pessoa individualmente, nós, quando vamos constelar alguém, a gente olha o sistema familiar dela inteiro. Então, aquilo que foi percebido e consertado dentro de uma constelação reverbera no sistema familiar inteiro, causando um alívio no sistema. Ah, tá. Outras pessoas que nem constelaram começam a sentir um alívio com relação ao mesmo efeito. E isso faz com que as próximas gerações que vão absorver essa dinâmica não tenham que passar por isso. Certo. Agora me diz onde que eu faço a minha formação, que meu sonho é ser consteladora. Eu quero estudar. Olha, foi tão bom você fazer essa pergunta que você não tem noção. Foi bom. É assim, como Bert Hellinger, o criador da constelação, ele era um alemão. E ele trabalhou tanto criando a constelação que ele não regulamentou as formações. Então, o que aconteceu? Um monte de gente, há 20, 30 anos atrás, foi para a Alemanha, fez lá um curso de uma semana com ele, voltava para cá, como aqui no Brasil, abrir um instituto é a coisa mais fácil do mundo, inclusive, institutos no Brasil pagam só 2% de imposto. Então, pipocou um monte de gente que não sabia nada sobre constelação, dando formações de constelação.
Depois da pandemia, nós tivemos assim um monte de formações online, Sim, formações de sim. 2 dias e saía certificado que é um constelador. Então, assim que o Bert Hellinger morreu, a esposa dele, ela olhou para essa realidade. Aqui no Brasil, então, é triste a nossa realidade aqui, tá? No que diz respeito a você encontrar um bom instituto, um bom professor de constelação. Então, eu super indicaria para você fazer com o meu professor, que o nome do instituto dele é IDESV. O nome dele é... Ideias, deixa eu anotar. Eu ponho Ideias, daí eu ponho para vocês lá no grupo, tá? O site tá dele, certo. tá? Põe. O nome dele é Décio de Oliveira, ele é a esposa que dá um curso. Então, a formação que eu fiz com eles foi maravilhosa, porque tem 25 anos que ele dá curso de constelação. Ele foi a pessoa que criou a editora que edita todos os livros do Bert Hellinger. Ele conviveu com o Bert Hellinger, assim, como uma vez o Bert Hellinger adoeceu e ele era médico, ele trouxe o Bert para o Brasil e por 6 meses ele cuidou do Bert Hellinger aqui. Então, assim, é o professor, entende? E aí nós temos a esposa do Bert Hellinger, ela criou, ela chama Escola Schule. E aí todos os docentes da Escola Schule são pessoas que fizeram toda a sua formação com o Bert Hellinger, tá? Então, tem uma escola, todos esses lugares, a formação é uma pós-graduação, tem um sensu latum que você pode fazer o processo e transformar numa pós-graduação. Então, eu super indicaria esse. Tem um professor chamado Renato Bertatti, que foi um braço direito do Bert Hellinger aqui no Brasil. Renato, você Renato, vai colocar tudo isso, né, aí no coloco, Zap. Renato Coloca tudo para Bertatti, mim. tá? Para quem quer se especializar no judiciário, tem o Sam Storch, que é um juiz que, junto com o Bert Hellinger, ele criou a constelação no judiciário. O nome dele é Sam Storch. Deixa eu ver. Então, é esse o Renato, o Décio e a Wilma, e o Sam Storch, que foram os meus professores. Então, esses eu posso dizer, como eu fiz formação com eles, posso dizer que são muito bons, tá? Ou os professores da escola Schule, que se você entrar nessa escola, e tudo que você fizer lá são com professores que foram escolhidos pela esposa do Bert Hellinger. E a Obrigada. esposa do Bert, ela vem dar muita formação aqui no Brasil também, ela. A esposa, ela dá nessa escola, que ela mesma criou aqui no Brasil, tá? Então, Obrigada, viu? Você vai pôr tudo isso aí no Zap, não é? vou colocar lá para vocês no grupo, assim vocês podem entrar no site e conhecer esses professores. Então, esses 3 professores que eu fiz formação, eu tenho certeza que são maravilhosos. Então, outros, Certo. eu não tenho o que dizer sobre eles, tá? Tá, Mas muito só obrigada. tomem cuidado com isso, né? Escolher bem o professor de constelação, porque a constelação, essa parte fenomenológica dela, você só aprende se você for para um curso presencial. Então, no curso online, não tem como você aprender a constelar ninguém. No curso online, você tem como aprender sobre a filosofia da constelação, que é isso que eu faço aqui com vocês. Já a constelação mesmo, entrar no campo, descobrir o que foi que aconteceu há 10 gerações atrás. Aí, se a sua formação não foi feita presencialmente, você não tem como aprender isso, porque você tem que sentir na pele, entrar naquele campo, perceber tudo. Mas eu moro em Recife, e a escola Schule não tem em Recife. Só que o meu professor, o Décio, dá as formações aí em Recife também. É? Entrar lá, você vai ver, ele dá curso na América Latina inteirinha. Ele vai presencialmente dar os cursos. E também Ótimo. ele dá as formações também no online.
Só que daí, vamos supor, você faz uma parte no online e depois algumas datas são agendadas para você ficar 2 dias fazendo a aula presencial. Certo. Como ele dá em vários estados brasileiros, então eu tenho certeza que ele também dá no seu estado. É só ver a agenda deles, tá? E começar. Então você vai colocar tudinho aí para mim, tá certo? Para todo mundo, né? Que eu acredito que todo mundo está interessado. Isso mesmo. Magda, você quer fazer alguma pergunta? Oi, eu tô tomando um baile aqui do negócio. Não fala. Eu tô tomando um baile do celular. Não, você já esclareceu, sim, o que eu perguntei. A minha curiosidade era essa. Eu acho que eu não estou no caminho. Eu achei que eu era ruim, mas eu não sou a ruim, né? Não. E Tanto você me esclareceu muito. Magda, todas as vezes que a gente entra no nosso lugar, da nossa família, todo mundo da família vai achar que a gente não se importa mais com a família, que não está nem aí mais com eles. Eles vão achar que a gente é ruim. Então, se começarem a achar isso, é porque você voltou para o seu lugar. Não, mas eu te falo que eu senti uma paz muito grande, porque eu vivi 22 anos sobrecarregada de uma função que não era minha, eu vivia a vida dos outros e não a minha. E há 3 anos que eu separei, quando meu pai faleceu, eu botei um ponto final e cada um no seu lugar. Você é mãe, você é filho, bem assim, dane-se vocês, eu vou cuidar da minha vida. Lógico que eu sou coração mole, sou muito religiosa, sou devota de Maria há muitos anos, então não lastimo a falta de convivência, pelo contrário, coloco nas minhas orações para que Deus mostre para eles que eu não sou ruim, né? Que o que vale é a gente conviver, a gente estar feliz, abraçar, beijar. Se eles não querem, não é a minha culpa, eles não querem. Então, eu vivi muito em paz esses 3 anos sozinha, realmente me afastei de todos eles. Então, eu estou bem tranquila quanto a isso. Também sou de descendência, meu avô era indígena, né? E na minha família a gente tinha uma particularidade muito grande. Havia um círculo de casamentos e desuniões, todos separavam. Eu fiquei casada por 20 anos, até que meu marido foi embora. E aí a gente tem um problema muito grande de alcoolismo na família, de muitas desavenças por conta de dinheiro. E eu disse o seguinte: não vou viver a vida de vocês, eu vou construir o meu império. Eu fui a única filha do casamento do meu pai, que tem uma vida completamente independente. Eu trabalho, tenho casa, carro, sabe? Então, assim, eu percebo que com sua ajuda, é a terceira aula, né, que a gente eu estou assistindo contigo, e eu acho que eu quebrei esse paradigma, sabe? Essa coisa de, puta, deu ruim porque a minha família é torta. Não, eu não sou como eles. Né? Eu achava que eu era errada, mas você me esclarecendo as coisas, eu percebo, como você falou numa herança, né? A herança não é de divisão justa, porque eu cuidei do meu pai por 22 anos, mas agora eu tenho que dividir de forma igual com os meus irmãos. Você vê que como mas isso é injusto. Quem ficou segurando a peteca? Né? Então, até que você falou, olha, realmente, poxa, para mim foi assim, aliviador isso, porque meu pai sempre me beneficiou. Financeiramente, ele tinha um dinheiro bom, então ele me ajudou a comprar casa, me ajudou a comprar carro, mas por quê? Porque eu estava próximo a ele. Porque quem cuidava dele era eu. Meus irmãos abriram mão disso. E aí, quando ele faleceu, a herança eles fizeram. E é assim, né? como o pai é grande no sistema, se ele quisesse deixar tudo para você, ele poderia. Não Ele estaria errado dentro da constelação familiar, não. Tá? Mas para a justiça brasileira, a justiça entra aí e não permite que ele fizesse o que ele queria. Por isso que muitas vezes dá esses problemas sérios na herança. Mas eu tô assim muito aliviada, assim, do que você falou. Eu falei, nossa, isso tirou um peso que a gente, na verdade, a gente cria bichos, né, que não existem por falta de conhecimento. E a gente fica imaginando, poxa, mas eu tô sendo, né, a vilã dentro de mim fica, a sabotadora fica falando com a minha cabeça. E na verdade, não, eu tô no caminho certo e por não conhecer tudo no seu lugar, por não conhecer a constelação familiar, eu acabo que meio sofrendo. E foi assim extremamente esclarecedor que você falou para mim.
Foi um arraso, assim. Só agradecer a vocês, a todo mundo que cooperou também. Muito boa essa troca, adorei. E pretendo estudar a Maravilhosa, né? constelação. Adorei, adorei. Acho muito legal o assunto. E no que diz respeito a irmãos, tem muito mais a ver com afinidade. Tem irmãos que realmente a gente tem uma afinidade grande. São irmãos respeitosos, é gostoso conviver com eles, é gostoso ir na casa deles, né? Mas vocês já perceberam que nós, irmãos, enquanto a gente é criança, está convivendo todo mundo junto ali, existe uma harmonia. E às vezes existe uma sintonia. O problema é que daí os irmãos vão se casando e vão agregando dentro do sistema os que são de fora. E às vezes uma cunhada e a outra não se bicam. Aí começa a ficar complexo os relacionamentos, né? Então a gente, para ficar no nosso lugar, a gente apenas inclui eles no coração e respeita, um respeito profundo por eles. Uma pergunta aqui. Agora, você levantou uma dúvida. Irmãos adotivos, por exemplo. Eu tenho muitos irmãos adotivos. Qual que é a colocação deles no sistema? Esse é um outro desafio que, por exemplo, Bert Hellinger dizia que para ficar no lugar, os pais adotivos não deveriam passar aquelas crianças para o próprio nome. Deveriam respeitar, registrar aquelas crianças no nome dos pais biológicos e serem a pessoa que fica com a guarda só da criança. E a criança, quando ela crescer, ela não participar, não receber nenhuma herança. Né? Ele saber que ele está sendo... Foi dado uma vantagem, aquela família deu uma vantagem existencial a ele, e aí essa criança precisa ter um respeito pelos pais adotivos, mas não deveria receber nada de herança. Porque você já percebeu que confusão que dá depois com os filhos biológicos? Sim, sim. Né? Então, deveria ser assim. Mas, infelizmente, a prática não é assim. Quem adota se coloca no lugar de pai e pai melhor, e ainda se acham melhores que os pais biológicos. E aí cria uma confusão ali com os irmãos que, na verdade, nem são irmãos de sangue, né? Na hora de partilhar uma herança, dá uma confusão ali. Eu conheço um caso, assim, uma confusão fora do normal. A irmã adotiva entrou na justiça para requerer uma herança do irmão. O irmão é que morreu. Quem tinha muito dinheiro não eram os pais, era o irmão. Esse cara morreu e como essa moça não tinha sido feito, ela não tinha, ela foi adotada por aquela família, mas eles não tinham feito a documentação dela passando para o nome dele. Então, ela não tem direito a nada desse irmão que morreu. Mas ela entrou na justiça e você acredita que ela ganhou? Ela conseguiu provar que ela foi criada pelo pai e a mãe dele e por isso ela tem direito à herança. Aí está uma confusão com a outra irmã que não acha justo, né? É ela que é de sangue, é ela que tem que receber aquela herança e não a... Então, olha para você ver como a nossa justiça faz uma bagunça aí, tirando as pessoas... Me tira uma dúvida. Você falou assim, em relação à família, né? O meu filho com o do meu esposo atual. Como seria a função da madrasta? Como é que uma madrasta se comporta? Que pergunta boa. A madrasta, se ela se colocar em último lugar, pensa bem, desse sistema familiar dele, você chegou por último. Você é a última que chegou. Então, é esse lugar humilde, de última do sistema. Então, nessa postura, vamos supor, qualquer coisa, assim, você receber os filhos dele, mas sabendo que a mãe deles é maravilhosa, incluindo no coração a mãe deles. Se eles vêm e falam mal da mãe deles para você, você não dá continuidade à conversa, escuta por um ouvido e solta por outro, tá? Seria mais uma amiga. Isso, esse é o papel, né? A madrasta tem esse papel. E eles vieram morar na sua casa ou não? Não, moramos em casas separadas. Eles moram com a mãe, a filha. Nós moramos todos em casas separadas, cada um na sua casa. Então, olha para você, assim fica muito mais fácil para ficar em ordem. Porque aí você não se mete na vida deles. Aquilo que você pode ajudar, você faz, mas como é a última que chegou. Entende?
Assim, sem pretender, assim, Sem tomar a frente do tem que assunto, tomar o né? lugar da mãe deles. Se você nunca tomar o Entendi. lugar da mãe deles, fica tudo certo, Mas fica uma às vezes, harmonia e só. quando essa postura muda que nem, às vezes o filho toma essa postura. O filho dele comigo, a gente come junto à mesa, e eu vejo que ele come assim, ele é meio carente disso, de sentar à mesa e comer. E eu percebo que ele me trata assim com muito carinho. E eu fico meio, né? Maravilhoso, mas sempre assim, olhando para ele e vendo a mãe dele nele, respeitando ela sempre, entende? Não tente fazer melhor que ela. E Nem o sempre chinelo havaiana aceite. pode voar? Oi? Hein? Nem o chinelinho havaiana pode voar? Não, não é filho seu. O pai pode pegar o chinelo havaiano e dar todas as cacetadas nele, mas você não, nunca. Entendi. Fecha, às vezes você vai estar com vontade de falar, deixa o pai que fale. E nunca se coloque nesse lugar onde aquilo que o pai tem que falar, ele pede para você falar. Não, é sempre você deixa ele que fale com o filho, não Entendi. você. Fale, não, o filho é Então, seu, eu não posso fazer isso. E não é bom permita, saber disso. e Quando não, ele perguntar, eu vou lá, o filho é seu, se vira. e não permita ele intervir na vida da sua filha. Não, eu já cortei sem saber disso. Um dia ele falou, eu falei, olha, meu filho, meu problema. Então, não quero que você dê opinião. Meu É filho é isso que maior e da faz. vida dele cuida ele. É Eu isso já, que sem faz. saber, falei dessa forma porque me incomodava. Mas foi muito Ô, bom. ô, Patrícia, eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Posso fazer? Pode. É o seguinte, eu não podia falar ainda há pouco, porque estava num lugar que, Não na permitiu. verdade, eu sou casada há mais de 43 anos, mas não existe mais amor. E todas as minhas irmãs, até a minha filha, acontece esse problema. Agora não, que ela resolveu o problema dela. Mas todas as minhas gerações, elas terminam a vida vivendo com uma pessoa que não ama mais, não tem mais nada na vida, dormindo em cama separada, em quarto separado, mas não tem coragem de se separar. E, na verdade, quando eu faço um movimento para me separar, as minhas irmãs caem em cima porque é ruim com ele, pior sem ele, porque ele vai ficar sozinho, por causa disso e daquilo outro. E para mim é muito difícil essa situação. É assim. É muito. O que a gente chama, o que a maior parte de nós acha que é o amor, para a constelação, não é. Esse amor romântico que tem nos filmes de Hollywood não é o amor que a constelação olha. A constelação é assim. O Bert fala sobre o amor à primeira vista, que é quando a gente conhece uma pessoa e dura mais ou menos 2 anos. Que é aquela coisa, você vê aquela pessoa, você gosta do cheiro dela, tem paixão, é uma coisa assim maravilhosa. Para a maior parte de nós, esse amor à primeira vista vai durar só 2 anos. Aí o casamento só permanece se houver o amor à segunda vista. Que a partir de 2 anos, todos os emaranhamentos que aquela pessoa que a gente casou tem e que nós temos com a nossa família aparecem no nosso casamento. Então, um casamento que já durou 40 e lá pedrada, na verdade, tem muito amor. O que não tem mais é paixão, é tesão, é isso. Então, faz tempo que é isso que vocês não têm. Mas Ah, existe um amor profundo, sim, entre os dois, tá? Então, é por isso que durou 40 e poucos anos, senão não duraria. Sem amor, ele por você e você por ele, vocês não conseguiriam conviver por 40 anos. E assim, com qual idade você está agora? 71. E ele E aí que 70. tá. E aí que tá. Quando a gente se separa, a gente fica 50% pobre, 50% mais pobre, porque ainda mais que vai ter que dividir tudo no meio, né? Dá para a pessoa Uhum. 50% de tudo. Então, assim, quando a gente já tem 70 anos, a gente deveria refletir se vale a pena, nessa altura do campeonato, fazer isso. A gente Sim. tem que viver a velhice com metade dos recursos.
tá? Então, o que eu digo para você é assim, existe muito amor entre vocês dois, mas não esse amor que é idealizado, essa coisa assim, entende? Certamente, de alguma forma, ele cuida de você do jeito dele, Muito, você, e eu cuido dele, e e você eu cuida cuido dele. dele. É, Então, assim, eu diria a você, dá 10 passinhos para trás e segue a vida com ele, né? Porque nessa altura do campeonato, o que você quer? Quantos anos ainda te poxa, restam? A gente está durando até mais ou menos 90. Quantos anos ainda te restam para você fazer tantas coisas maravilhosas no planeta, no mundo e na sua vida? Então, por exemplo, com 51 anos, eu agora tenho 51, quando eu me separei a primeira vez, eu tinha 30. Hoje eu não me separia, não, só se o meu marido falar que não quer mais eu, entende? Que ele falar, não, eu quero a separação. Mas por mim eu não me separaria ele não fala em nada dessas coisas. Ele não fala em nada, ele só quer estar na família, com os netos, com os filhos, isso. comigo. Se ele é Mas aqui se ele é uma boa pessoa, que te respeita e o convívio é bom com ele, ótimo, segue em frente, tá certo. tá? Muito obrigada. Você tirou um peso da minha cabeça, do meu coração, É, que eu ainda tenho aquele amor idealizado dos filmes românticos. Afinal de contas, eu sou de literatura infantil, de literatura. Sou da área de literatura. Aí tem muito romance na minha na vida, cabeça, tá muito cheio de romance na cabeça, né? cheia de romance na cabeça. Então, Obrigada, viu? essa é a nossa realidade. O amor à primeira vista, aquele grande amor que a gente sente pela pessoa, é no comecinho do relacionamento. Depois, no dia a dia, aí a gente desenvolve o amor à segunda vista. Que daí a pessoa traz todos os defeitos dela, vem todas as questões lá da família de origem, aquelas confusões que a gente sabe. Então, um bom casamento é aquele que consegue viver bem o amor à segunda vista e construir algo com aquela pessoa, não é? E nós construímos uma família, netos, tudo, temos tudo. Olha que bênção, olha que bênção. É, temos tudo, temos tudo. Filhos com 40 anos, vivendo suas vidas, construindo suas vidas, sua família, cuidando da família. Nós conseguimos isso. Mas você tirou um peso do meu coração agora. Ô, menina, como é que você é tão bondosa a ponto de fazer essas coisas tudo por a gente? Toda terça-feira, doar esse tempo. Sabe, Só Deus. é assim, a constelação fez uma transformação tão grande na minha vida que eu preciso dividir com mais pessoas, preciso fazer isso também. Você vê, uma Coisa coisinha que linda. a gente conversou aqui já tirou isso do seu coração. Olha que coisa É, mais gostosa. Para mim, isso é um grande presente. Então, é. A, é a minha missão, né? a partir de amanhã eu vou cuidar melhor dele. Isso mesmo. Olha com amor, com carinho, né? Olha com muito amor. Tá E certo, aí muito você obrigada. muda essa questão da sua família, né? Olhando com amor para os homens. Ah, tá. Eu aprendi, eu tinha também essa coisa com os homens. Eu sempre achava que os homens eram perigosos, sabe? Aí um dia minha professora de constelação falou, sabe, você precisa praticar, sentir um respeito e um amor pelos homens. Eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou começar a agarrar os homens por aí? Ela falou, não. Quando você está abastecendo e vem o frentista abastecer, olha com admiração para ele. Imagine que ele tem uma mãe e um pai, ele tem uma mãe e um pai que ama ele. Admire, nossa, olha, ele está servindo você, colocando para você o combustível no seu carro. E aí eu falei, e eu comecei a praticar isso, olhar para os homens com muito carinho, sabe? Seja eles quem forem. E foi maravilhoso para mim isso. Eu reconectei novamente a não sentir mais, a não ficar mais, como que eu posso dizer, julgando os homens Romantizando, romantizando. eles, simplesmente recebendo eles no meu coração, né? Recebendo todos os homens. E o que aconteceu que antes aqui no consultório, eu tenho o consultório há 24 anos, aparecia pouco homem para ser atendido.
Só essa semana eu já atendi 4. Então, Ai, que bom. é que eles sabem que eu vou respeitar muito eles, que eles vão estar no meu coração. Seja lá as maluquices que eles façam, eu vou ter eles no meu coração. Tá? Então, faz essa postura, muda essa questão da sua família. Para a Aconteceu com semana eu as te dou o nossas resultado. antepassadas, aconteceu com elas a questão lá que os europeus chegaram aqui e estupraram elas há 500 anos atrás. Já aconteceu, já não tem mais nada a fazer com isso. Os homens de agora já não são assim, os homens de agora nos tratam com carinho, né? Então a gente devolve, sai dessa dinâmica invisível aí da nossa família. Aí, para a semana eu te dou o resultado, viu? Então tá bom. Eu vou tirar uma foto de vocês para eu pôr lá no meu Instagram. Então, se vocês puderem colocar, por favor, o coraçãozinho. Passem perfume. Ai, se eu soubesse andar de escova no meu cabelo, chapinha. O meu aqui tá úmido aqui, onde eu tô, ele tá assim, ó. Olha, Um beijo grande aí para vocês. Foi uma maravilhosa nossa aula hoje. Eu vou colocar lá no maravilhoso. YouTube. Se vocês puderem compartilhar com os amigos, por favor, me ajudem a levar essas sementes para mais pessoas. Um beijo grande aí para vocês e fiquem com Deus. Tudo de Beijo. bom. Tchau, Obrigada. beijo. Beijo, tchau. Deus te abençoe, Deus te prospere, faça muito sucesso. Eu recebo. Muito obrigada. E igualmente a todos vocês. Eu recebo. Obrigado. Obrigada.